Bom, gente, estou aqui para apresentar meu trabalho. Ele é sobre o tema Unidades Básicas de Saúde. Meu nome é Lucas Moro Veloso e esse aqui é meu número de matrícula. Ele foi desenvolvido, com os dados do governo, que eu peguei sobre as UBS, que são Unidades Básicas de Saúde, que eu falei. Eles têm a localização de cada UBS, as inscrições e o relacionamento, de localização, cidade e tudo mais. A estrutura original dos dados era essa tabela aqui, grandona, com muitos atributos. E o que eu fiz foi eu quebrei essa estrutura em uma estrutura de tabelas menores com menos atributos cada uma. A primeira sendo a cidade, que tem o código do município, o nome, que esse código do município é dessa tabela que já é um código do sistema mesmo. Eu usei isso como primary key. E aí depois tem a tabela de endereços, que referencia a cidade, para não ter que carregar essa informação aqui de cidade em todo lugar. A tabela de endereço tem esse atributo aqui, latitude e longitude, que é um atributo multivalorado, que é as coordenadas do endereço. Você tem o estabelecimento, que tem um ID, e esse código CNES aqui é o código que vem dessa tabela aqui. E em uma das consultas depois eu vou checar se esse código CNES ele é válido, se ele realmente pode ser usado como primary key. Tem também o nome, telefone. As inscrições, tem descrições sobre o espaço, sobre como que ele é para necessidades especiais, como estão os equipamentos e como estão os medicamentos desse estabelecimento. Essas setinhas estão aqui, porque do jeito que as tabelas foram montadas, endereços, estabelecimentos e descrições têm o mesmo número de entidades. Então essas IDs aqui, estabelecimento ID, descrições ID, endereço, são equivalentes entre si. Você pode usar um para referenciar a outra tabela. Você não ter que fazer, por exemplo, esse caminho aqui toda hora de endereço, estabelecimento, descrições. Você pode, por exemplo, referenciar endereço, descrições direto. E as consultas que eu fiz foram essas daqui. E aí, ao longo dessa apresentação, eu vou mostrando cada uma delas, os resultados. Cada uma foi feita de duas formas diferentes. E tem umas aqui que estão descrição por estabelecimento. No caso aqui, isso que eu tinha imaginado era que na interface gráfica o usuário ia poder selecionar qual estabelecimento que ele quer. E aí eu ia só colocar um where aqui no final, no caso aqui, depois dessa linha, para fazer a query certa. Mas eu não consegui fazer a interface gráfica funcionar. Eu tentei fazer com C# MVC .NET, mas eu não consegui conectar ao meu servidor do MySQL. Ele estava retornando as bases de dados todas vazias, estava dando um problemão. Eu não consegui resolver. Eu não sei se deu para reparar, mas eu estou fazendo esse trabalho sozinho, porque me atrasei um pouco também, então não tive ajuda. Foi bem complicado. Cada uma das duas foi feita de forma diferente, e aqui eu mostro como que ficou mais ou menos o resultado. Essa telinha aqui não é aquela telinha preta do MySQL, porque eu fiz esse trabalho no Workbench. E por isso que está mais bonitinho assim. Cada uma de uma forma diferente, duas formas diferentes, como pode ver. A primeira aqui usou 2 left joins, eu acho. Aqui 2 left joins, um left join e um L. E ao longo eu vou vendo essas coisas de usar junção ou usar consultas alinhadas. No relatório final tem a descrição melhor de como que ficou a eficiência de cada uma dessas consultas, mas aqui, como o tempo é bem curto,
Só pode ter 10 minutos, então eu estou fazendo desse jeito aqui e vou fazer uma conclusão no final sobre como que ficou, mas no relatório tem escrito por consulta como que ficou cada eficiência. Então aqui eu vou só passar por elas para vocês verem mais ou menos. Algumas usam as referências que nem eu falei dos IDs que são equivalentes. A maioria é um tratamento assim de where ou left join mesmo. Deixa eu ver aqui no caso essa daqui, interessante porque eu comparei a junção, né, de eu quero a seleção de cidades por um estabelecimento considerado muito ruim, com espaço considerado muito ruim. E na primeira forma eu fui seguindo, né, a estrutura de joins, e na segunda eu já usei a referência entre as tabelas, e aí dá para ter uma comparação legal de como que isso aconteceu, que resultado, né, como que ficou. Teve umas que eu usei eles, aqui tem outras que eu não usei eles. Essa daqui também foi um resultado interessante, porque eu usei, em uma forma eu usei o win, e um diferente aqui, e de outra forma eu usei um not in e um igual na comparação. Você pode ver que a consulta é a mesma, só que isso que difere. E aí deu um resultado legal também. Como você pode ver aqui, os códigos CNES não tem nenhum repetido, então ele pode ser usado sim como primary key e o estabelecimento ID fica mais como referência entre tabelas mesmo. Não vai dar muito tempo de eu falar de todas as consultas, então eu vou passar direto para as conclusões gerais sobre eficiência. E aí no relatório tem explicando direitinho como que foi cada consulta e tal, como que foi a eficiência de cada uma. Eu coloquei os tempos, tempo máximo, mínimo e médio lá, ficou bacana. Então essas daqui são as conclusões que eu tirei. O uso de índice entre as tabelas se mostrou uma forma boa de evitar o uso de joins e reduzir o gasto computacional, mas tem um aumento do volume de dados, que pode ser um problema. Como eu tinha falado naquela lá, eu testei se usar in ou not in é mais eficiente, e o in se mostrou mais eficiente. Misturar join e consulta alinhada não deu muito certo, só aumentou a complexidade da consulta, não melhorou muita coisa. Se eu usar um join, a sintaxe join, ou usar select from com várias tabelas e depois juntar no where, tiver aproximadamente a mesma eficiência, né? Então o ideal eu acho que seria usar o join para reduzir a complexidade da consulta, para ser uma consulta mais fácil de ler também. O join é mais fácil de ler. E aí ordenações e agrupamentos mostrando gargalos nas pesquisas. Isso foi claro para mim no tempo gasto em cada consulta, que quando tem ordenação ou agrupamento, o tempo aumenta assim muito mais que poderia ser, que deveria ser, né? Tá acabando o tempo, então aqui é o meu obrigado por assistirem. E qualquer dúvida pode mandar um e-mail, lmouroveloso@gmail.com. Eu espero que tenha gostado. No relatório tem tudo mais completo. Isso aí. Obrigado, gente.